Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês uma palavra de Deus que eu estava lendo no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 20, e eu gostaria de passar para os irmãos, para todos, que a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar, nos agregar, nos fortalecer, nos fazer crescer, né? E Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. E quando ele nos dá a sua palavra, o primeiro propósito de Deus é nos fortalecer e nos fazer conhecer quem é ele, né? Então, quando a gente abre a Bíblia, o primeiro propósito que a gente deve ter é de conhecer mais a Deus. É de conhecer as suas vontades, de conhecer quem é o nosso Deus. Porque muitas vezes nós achamos que conhecemos, mas se nós limitarmos a Deus, nós não o conhecemos. Mas quando nós abrimos a palavra, nós conhecemos um Deus tão grande, tão poderoso, tão forte, que pode fazer mais do que nós podemos imaginar. E é motivo de alegria estar aqui compartilhando essa palavra que me alegra, me fortalece e me edifica, que é a palavra do Senhor. Está no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 20, e eu vou ler alguns versículos, né? Mas os irmãos, aonde chegar esse vídeo, você pode meditar, ler mais, porque é grande o poder da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos transforma, nos aviva, nos levanta. Só o Senhor mesmo para fazer, né? E diz assim, eu vou dar uma pequena introdução. Se trata do rei Josafá, né? E neste momento aqui no capítulo 20, o rei Josafá, ele se encontra numa situação muito difícil, né? Em que outro reino vem contra ele, né? Contra o povo de Judá. A guerra contra Edom. E o exército de Edom era maior do que o exército do rei Josafá. E Josafá, ele se viu com medo, né? Como qualquer um de nós, temos medos. Temos momentos que nós não sabemos o que fazer, porque os nossos inimigos, eles vêm com um exército parece que mais numeroso do que o nosso. Parece que eles têm mais forças do que nós. E nós não sabemos o que fazer neste momento. E Josafá, ele se viu neste momento, creio que ele não sabia o que fazer. Mas, quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente servimos a Deus verdadeiramente, nos momentos que mais a gente não sabe o que fazer, é o momento que mais nós sabemos que a única coisa a fazer é buscar a Deus. Porque Deus, ele está presente na vida de cada um daqueles que o serve. E a palavra de Deus hoje, ela pode vir para nós e nós pensarmos assim, mas por que essa palavra veio? Mas Deus, ele tem um propósito. E o propósito de Deus muitas vezes é nos preparar para algo futuro. Algo que nós não sabemos ainda, mas ele já está nos preparando, nos fortalecendo, para que no dia que algo aconteça, nós nos lembremos dele. Nós nos lembremos das suas promessas, nos lembremos do que ele é, do poder que ele tem. E Josafá, ele se viu com medo, como diz no versículo 3, fala assim, Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reunissem para pedir socorro ao Senhor.
de todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente vê como Josafá era um influenciador da sua fé, né? Josafá era um rei e ele não se colocava somente como alguém que tem um status. Josafá, ele se via como alguém que tinha que influenciar aquele povo a buscar a Deus. Porque se ele estava com medo e se ele continuasse somente com medo, ele ia espalhar esse medo. Ele ia espalhar esse pânico. Mas ele fez diferente. Ele fez o povo buscar ao Senhor junto com ele. Ele foi um exemplo. Glórias a Deus. E no versículo 5 diz: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, e expulsaste os moradores dessa terra de diante do Teu povo de Israel, e deste essa terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja ela qual for, guerra ou doença ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde Tu moras, e em nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro, e Tu nos atenderás. Aleluia, Jesus. Então, olha a oração de um servo de Deus, né? Ele sabe que ele, como ser humano, ele está propício a vir qualquer desgraça, a ser acometido de qualquer desgraça, de qualquer coisa que venha atingir o mundo, né? Mas ele está falando que em meio às lutas, em meio às dificuldades, ele clamará ao Senhor. E ele não fala que é somente ele fala que ele vai influenciar a todos a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor, a buscar de todo o coração, como o Senhor deseja, né? Neste momento, muitos cristãos estão se reunindo em oração, estão se reunindo, clamando, influenciando outros a buscar a Deus, a não deixar o medo tomar conta, a não deixar que a praga, a peste, a doença, a falta de alimento ou qualquer coisa que for, entre dentro do seu coração e tire a paz que o Senhor te dá, a tranquilidade que o Senhor te dá, as palavras, a fidelidade de Deus, que você sabe que Ele é fiel, de dentro do teu coração. As promessas de Deus a se cumprir, passa o tempo que passar, porque Ele é fiel. E essa palavra, pode ser que pode pensar, mas foi naquele tempo. Não, nós até hoje, olha a situação que nós vivemos. Até hoje tem doenças, até hoje tem falta de alimentos, até hoje tem dificuldade. Ninguém está livre disso. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo fiel. E Ele não vai deixar de ser fiel porque pessoas não é fiel. Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas porque tem pessoas que não cumprem as promessas que faz para Deus. Ele é fiel. E por enquanto que tiver um clamando, por enquanto que tiver um influenciando, uma geração será salva. Uma geração será alcançada pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E nós vemos que, para você chegar mais adiante, você lê, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a buscar a Deus, quando eles começaram a falar com Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre um levita. Veio sobre um levita e deu a resposta que Josafá tanto queria,
que tanto ele acreditava que Deus ia dar. Porque você viu que ele disse: nós vamos clamar e o Senhor nos responderá. O Senhor vai nos responder. E ele pegou e veio a resposta. Quando nós cristãos, quando nós batemos nosso joelho no chão, ou sentado, ou de pé, ou levantando nossas mãos, ou chorando, ou louvando, nós temos que ter a certeza que a resposta de Deus vai vir. A resposta de Deus, ela vai vir para o nosso coração, seja como for que Deus quiser, usando alguém ou nos deixando em paz, nos tranquilizando. Deus, ele tem tantas formas de falar que nós não podemos imaginar a grandeza do nosso Deus. E fala aqui no versículo, né? No versículo 14, de repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamado-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Giel e trineto de Matias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, preste atenção, escute isso que o Senhor Deus diz, não te assuste, nem fique com medo desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, e sim do Senhor. Glórias a Deus. Você vê como Deus tranquiliza o nosso coração. E em meio a essa luta que o mundo está vivendo, em meio a tantas pessoas com medo, apavoradas, nós devemos fixar nossos olhos no Senhor, colocar nosso coração nas mãos de Deus e ouvir essa palavra. A luta não é contra nós, não é nossa, e sim contra o Senhor, e sim do Senhor. Ele é Senhor dos exércitos, ele é fiel. Deus nunca perdeu batalha. A vitória já é garantida. A vitória já é do povo de Deus. Aleluia. E aí a gente vê que Deus é tão grande, tão amoroso, que ele vem com a resposta de tranquilizar o nosso coração, de dizer para nós: fez bem você me buscar. Fez bem você me buscar, pois eu estou aqui, bem presente para te socorrer. Confia no Senhor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega teus medos, tuas dificuldades. Eu não sei como teu coração pode estar nesse momento, mas Deus manda te falar: a luta não é sua. Esse exército que vem contra você, ele vai cair por terra, porque o Senhor Deus, ele vai à tua frente. Ele vai te dar a vitória, porque a batalha é dele, a luta é dele. E aí você vê mais para frente, eu não quero prolongar muito, mas o Senhor, ele não fala assim: povo, fica em casa. Povo, fica aí, não precisa de fazer nada. Porque Josafá já tinha orado. Né? Pode ser que Deus falou: você já fez a sua parte. Mas Deus ainda pede mais. Ele fala: Josafá, amanhã você tem que ir ver. Amanhã você vai. E você vai ver o livramento que eu vou te dar. O livramento que eu vou dar para o povo de Israel. Você tem que ver, irmão. Você vai ver. Os seus olhos vão contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Não se apavorem, não tenha medo. Confie no Senhor de todo o seu coração. E o Senhor fala: você vai, mas Deus não falou para Josafá: amanhã você vai com lança, com escudo, amanhã você vai de capacete, com coraça, vai para lutar. Não, ele falou: você vai. E você vai ver o livramento que eu vou te dar. Deus, ele só não quer que nós fique prostrado. Deus só não quer que nós fique parado, sem atitude, sem reação. Deus, ele levou Josafá, mas era para uma batalha espiritual. Josafá só tinha que ir adorar, só tinha que ir para ver. E Josafá, ele deu ordem aos levitas: vai na frente louvando ao Senhor.
Você consegue entender que em meio à luta, você louva, você louva. E aí as pessoas ficam pensando, mas por que tantas pessoas estão tão apavoradas e ela está em paz, ele está em paz? Porque nós sabemos a grandeza do nosso Deus. Nós sabemos o poder do nosso Deus. Ele é grande e poderoso. Não há nada, não há ninguém que seja maior do que ele. E Josafá fez dessa maneira. Vamos louvando a Deus, tomando posse da vitória. Em meio a essa luta, louve. Em meio a essa luta, receba. Receba a vitória de Deus. Receba no seu coração. Fique tranquilo. Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. E ele, dessa maneira, ele só viu Deus vencendo. Ele não precisou de fazer nada. Ninguém precisou de fazer nada, porque o Senhor lutou por eles. O Senhor deu a vitória, como ele falou, porque Deus é fiel. Ele cumpre tudo que ele fala. Tudo que ele fala, ele cumpre. E aí, você vê que em meio a essa luta, enquanto você adora, enquanto você louva, vidas vão conhecer o amor de Deus. Vidas vão conhecer quem é Deus realmente. Josafá, ele louvou, fala aqui na palavra que fala que ele ordenou aos levitas dizendo assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles foram louvando dessa maneira: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Fala isso no teu coração. Eu louvo ao meu Deus, o meu Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Receba o amor de Deus. Receba no seu coração. Eu sempre falo algo que a gente não precisa, irmãos, ficar todo dia dizendo como nós somos santos, que nós somos isso, que nós somos cheios da unção de Deus. Porque vai ter dias que você vai ter que realmente mostrar tudo que você vive com Deus. Vai ter dias que você vai ter que mostrar realmente para Deus tudo aquilo que você fala em oculto somente com Ele, ou em público. Vai ter dias que você vai ter que mostrar se Ele é o seu Deus mesmo. Quando tudo isso começar, quando tudo for contra, quando tudo parecer que não tem jeito, você vai ter que confiar. Você vai ter que mostrar o seu amor. Você vai ter que mostrar que você tem um Deus mesmo, que você serve de todo o seu coração e que você confia nele. A fé não é somente falar: ah, eu creio. Ah, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, eu sou fiel, eu não sei. Porque vai ter muitos que vai falar isso, mas no dia da tribulação não vai resistir. Não vai conseguir. Então é melhor nós fecharmos nossa boca e louvar somente. E mostrar, através das nossas atitudes, que nós servimos a um Deus fiel e verdadeiro. Como Ele mesmo diz: naquele dia, tu verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então a gente sabe que terá dias difíceis. Vai ter. Porque o Senhor mesmo diz para nós que não será fácil. Mas para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o príncipe desse mundo. Satanás já caiu por terra, irmãos. Satanás já foi derrotado na cruz. Não importa o que ele tente fazer, seja feita a vontade de Deus. Creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Creia que nada é maior do que Ele. Eu não estou aqui para mostrar para você, te dar lição de moral. Eu não estou aqui para falar para você que eu sou mais crente do que você. Não. Eu estou aqui para dizer para você que neste momento eu estou me agarrando na palavra, na promessa de Deus. Estou me agarrando na fidelidade de Deus. Eu estou me agarrando em tudo que Deus fala na sua palavra. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre o mesmo, Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, quando não tinha como por onde o povo de Israel passar.
Ele é o mesmo que tirou Daniel da cova dos leões. Ele não falou que Daniel não ia entrar na cova dos leões. Ele colocou Daniel lá. Mas ele foi fiel para tirar. Porque Deus honra todo aquele que é fiel a ele. Todo aquele que, em meio às lutas, continua o adorando, continua o louvando, continua se agarrando. Tem alicerce. Tem um alicerce em Deus. Tem a profundidade. Eu falo que uma casa, todo mundo sabe o que é uma casa. Não dá para fazer uma casa de qualquer maneira. Tem que ter estrutura, tem que ter alicerce. Você vai gastar, mas você vai gastar sabendo que amanhã pode vir a tempestade que for, sua casa vai permanecer de pé. Assim Jesus quer que nós estejamos. Nós vamos hoje, pode ser que você hoje gaste tempo com Deus. Que coisa melhor. Gaste tempo orando. Que coisa melhor. Fazendo a vontade de Deus, que coisa melhor. Porque eu falo gastando, porque pode ser que para muitas pessoas é perda de tempo. Mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que isso não é perda de tempo. Isso é criar alicerce. É ter estrutura. É estar firmado numa rocha inabalável que é o Senhor Jesus. E que nada pode vir o que vier. A palavra do Senhor diz que nós somos como o monte Sião. Não se abala. Aquele que está com Deus não se abala. E é dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor, porque é a sua graça, o seu amor dura para sempre. Deus é grande e fiel, né? Então nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós devemos crer, independente da situação. Porque Deus age quando não há mais saída nenhuma. E Deus age também com o clamor daqueles que o amam. Deus age porque Ele é fiel. E vamos pedir a Deus que, por o amor do seu nome, em honra do seu nome, Ele mostre o seu poder. Que não seja nem por mim, nem por você, nem por ninguém, mas para que todos conheçam e reconheçam que só Ele é Deus e que não há outro. Pois nosso Deus é fiel e poderoso. E eu deixo essa palavra para os irmãos. Medite nessa palavra, 2 Crônicas 20 em diante. Deus vai falar muito com os irmãos, no coração dos irmãos, assim como Deus falou comigo, eu creio. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Eu quero fazer uma oração breve, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai,